jovens podem orgulhar de ter um negócio de sucesso aos 25 anos. Dos cereais fabricados por pequenos produtores nacionais à moagem em moinho de pedra, Diogo Amorim mudou a forma de produzir pão, levando à mesa de todos um sabor magicamente ancestral. Depois de um curso de artes culinárias na Suíça, em alguns estágios, foi o restaurante Fat Duck, em Inglaterra, que despertou a curiosidade em saber mais sobre pão. Diogo Amorim sonhou e criou um espaço contracorrente, a padaria artesanal Gleba. Pela sua humildade, curiosidade, coragem e perseverança, chegou e venceu. Diogo, tens um mestrado em Ciências Gastronómicas e um percurso que te levou a passar por vários grandes restaurantes, como o conceituado Fat Duck, com 3 estrelas Michelin, em Inglaterra. Quando é que começaste a interessar-te pelo pão e o seu valor cultural e filosófico? Como é que se iniciou esse percurso? Ora bem, o início do meu interesse por pão, mais especificamente por pão artesanal de fermentação natural, começou com o meu interesse por cozinha, por artes culinárias, por gastronomia. Na medida em que, como referiu, eu trabalhei em alguns restaurantes muito conceituados, especificamente no Fat Duck em Inglaterra, restaurante esse que na altura em que eu lá estive estava num processo de desenvolver o seu próprio pão de fermentação natural, com farinhas moídas localmente, etc. E já na altura havia esse bichinho e essa curiosidade. Eu já fazia pão em casa, mas foi realmente nessa altura que o interesse se intensificou, porque de facto o approach que eles tinham relativamente ao pão era muito metódico, muito perfeccionista, muito de ir ao fundo da questão, que é exatamente a forma também como eu vejo o meu approach relativamente ao pão. Então houve aqui uma grande sintonia e aprendi muito com eles, portanto, e participei também numa parte do desenvolvimento dos pães do restaurante. Na altura em que eu lá estive, eles estavam prestes a ir 6 meses para a Austrália, iam deslocar todo o restaurante, toda a equipa para a Austrália, portanto, e era lá na Austrália que queriam fazer o próprio pão. Portanto, e foi nesse sentido e nesse período que eu lá estive e aprendi bastante. Portanto, foi aí que começou. Boa. E o que é que te motivou a criar o projeto da Gleba? Depois, portanto, lá está, eu sempre gostei de fazer pão de fermentação natural em casa, portanto, a nível particular fazia, era um hobby. E, entretanto, passei pelo Vila Joia, também um restaurante conceituado em Portugal, com 2 estrelas Michelin, e tive lá meio ano, portanto, e ao fim de meio ano houve a possibilidade de vir para Lisboa fazer um mestrado em Ciências Gastronómicas, como referiram também. E quando vim, de passar 15 a 6 horas por dia enfiado num restaurante a trabalhar num ambiente altamente estressante, no mestrado tinha só aulas de manhã e tive muito tempo para pensar sobre o que fazer com o meu tempo, e grande parte desse tempo era a fazer pão e era a descobrir agricultores que cultivavam cereais portugueses, era a descobrir moleiros que ainda moíam cereais em moinhos de pedra. Portanto, a ideia de abrir uma padaria foi-se figurando como algo realmente revolucionário para o mercado português de pão, um conceito absolutamente diferenciado, no sentido em que íamos garantir com a nossa padaria que só usávamos cereais portugueses, que é uma raridade, visto que Portugal importa 99% dos cereais panificáveis que consome, ou seja, encontrar cereais portugueses foi uma aventura autêntica. Em segundo lugar, esses cereais serem moídos por nós, diariamente em mós de pedra, que tem aqui vários benefícios, não só ao nível do controle absoluto da matéria-prima que utilizamos, portanto, os cereais passam pelas nossas mãos, não nos chega à padaria um pó já feito, do qual não sabemos a proveniência. Portanto, por um lado, o controle absoluto da matéria-prima, por outro lado, a garantia de que moemos a farinha fresca diariamente e que a utilizamos no seu expoente máximo de aroma e de propriedades nutritivas. Por último, um pão de fermentação natural que resulta num alimento muito mais saudável, muito mais fácil de digerir, com uma excelente capacidade de conservação e, acima de tudo, com um excelente sabor, o sabor do pão dos nossos avós, ou bisavós para alguns, porque para quem vive na cidade, às tantas, os avós já consumiam pão relativamente industrializado.
Diogo, então o que te moveu foi uma visão romântica e a motivação para fazer a diferença ou foi ver uma oportunidade de fazer negócio? O que é que te moveu? O que me moveu mais inicialmente foi lá está, toda essa visão romântica, tanto que eu de facto já fazia pão em casa, já fazia essa pesquisa relativamente aos agricultores e aos moleiros que ainda trabalhavam com mãos de pedra, já o fazia a nível pessoal, já era uma paixão à qual eu dedicava bastante tempo. Mas depois, sem dúvida, que estabelecer um negócio que tem que ser viável, claro, financeiramente, foi aproveitar também uma oportunidade, foi aproveitar um lapso num país que tem de facto uma qualidade ou que tem de facto uma cultura notável em termos de pão e que prima. E uma coisa que é muito comum ouvir os portugueses dizer é que nós temos o melhor pão do mundo e quando saem e o melhor café também. Claro, e a melhor doçaria. Portanto, de facto, essa cultura e essa tradição é absolutamente digna, é absolutamente notável. No entanto, perdidas nesse orgulho, as pessoas foram-se esquecendo da origem, foram-se esquecendo do que é que fazia do pão português. E o que é que faz? Lá está, essa também é uma boa questão. É uma questão que na primeira conversa que tivemos não abordamos muito, mas o que é que faz do pão português ser português? Lá está, são as técnicas, são os padeiros, são as pessoas, é a origem dos cereais. E eu acho que para chegarmos a essa resposta temos que olhar um bocadinho para os nossos pães regionais, como por exemplo o pão de Mafra, o pão alentejano, e pensar como é que essas receitas surgiram. E essas receitas surgiram tendo em conta as pessoas que existiam naquela região, mas os cereais que eram cultivados naquela região. Portanto, quando o pão alentejano foi desenvolvido, portanto, não havia, quando foi inventado, ou quando foi, pronto, não havia cereais importados. Portanto, os cereais eram cultivados ali na zona, eram moídos em moinhos da zona. Então, todo o processo de produção, a receita em si, os tempos de fermentação, a quantidade de água que se usa, etc., tinham muito a ver com o cereal disponível na região. Portanto, para mim, pão verdadeiramente português é pão feito a partir de cereais portugueses. Isso, para mim, é um requisito. E hoje os pães da Gleba são todos feitos de... E todos os nossos pães são feitos a partir de cereais portugueses, moídos por nós em mós de pedra, que é um método artesanal, e todo o nosso pão é fermentado de forma longa e natural. E isso será parte da história que vocês contam, da história deste projeto? E eu lembro-me da nossa primeira conversa, tu falaste de percorrer o interior do país, em aldeias remotas, que foi algo que nos cativou bastante, à procura de agricultores que ainda cultivassem cereais tradicionais. Portanto, houve um trabalho de exploração, de pesquisa, muito persistente, assente em viagens, feito de encontros. Quais foram os obstáculos que encontraste nesta viagem de exploração? O que é que te surpreendeu nas pessoas que encontraste? O que é que te encantou nelas? Eu sou de Santa Maria da Feira e ainda tenho uma tia-avó que vive basicamente da agricultura e que cultiva muito milho, mas no que toca a cereais panificáveis, a cereais que são produzidos especificamente para fazer pão, mesmo ao falar com a minha tia, que vive numa aldeia perto de Santa Maria da Feira e que vive da agricultura, ela disse-me logo muito clarividentemente que isso já não existe, isso já não há ninguém que o faça. Portanto, agora compra-se as farinhas feitas, compra-se o fermento já feito, etc. E mesmo em zonas rurais, claro que, pronto, onde a minha tia-avó vive, não é uma zona profundamente rural, é relativamente perto de Santa Maria da Feira, que é uma cidade, é relativamente perto do Porto, mas mesmo até em zonas profundamente rurais, a utilização de cereais portugueses moídos localmente em mós de pedra é uma raridade. Portanto, as pessoas converteram-se muito facilmente à alternativa mais fácil de comprar as farinhas já feitas e de comprarem os fermentos já feitos, etc. Portanto, foi muito difícil e começou com uma pesquisa no Google de moinhos que ainda operassem. Portanto, fui encontrando... na verdade, há pessoas que são aficionadas por moinhos e uma primeira
instância, uma primeira fase da minha pesquisa, tratou-se de visitar muitos moinhos, alguns dos quais, muitas das vezes com ajudas da junta de freguesia, etc., ainda operavam, muitas das vezes para fins didáticos, e ainda ia lá um moleiro que em tempos moeu farinha para abastecer os padeiros da zona, mas ainda ia lá, portanto, uma vez por semana, e depois as escolas iam lá ver o processo e aprender e tudo mais, mas tudo isto visto de uma forma muito quase como um dinossauro, quase como algo que estava Pois, só extinto para ver, e, não que é? vale a pena lembrar, mas que jamais é válido do ponto de vista prático, do ponto de vista comercial. Portanto, a maior parte dos moinhos de pedra que existem servem a esse tipo de finalidades simbólicas, portanto, e já sem qualquer sentido prático. Portanto, foi difícil a forma como eu cheguei aos primeiros agricultores, respondendo agora diretamente à sua questão, foi através destes moinhos, de falar com esses moleiros e de tentar saber quem é que ali cultivava, etc. E fui fazendo vários contactos, depois através de pesquisas na internet também cheguei a algumas cooperativas, algumas organizações de produtores, fiz muitos no carro contactos. E fazias quilómetros e quilómetros. Fiz muitos quilómetros porque depois neste tipo de relações, e especialmente as pessoas não me conhecendo, portanto este tipo de laços, este tipo de ligações não se faz com chamadas telefónicas, é preciso ir, ver, conhecer, falar cara a cara, coisa que agora também com o Covid é um bocado difícil, mas pronto, na altura foi possível e foi essencial para de facto celebrar essa relação com os agricultores. Que idade tinhas quando fizeste essa viagem exploratória? Na altura eu tinha 21 anos, aliás, 21 anos tinha quando eu ia para a padaria, na verdade. Devias ter menos quando fizeste essa viagem. Estou aqui um bocadinho confuso com as idades, mas foi em 2015 que eu comecei a fazer esse... Portanto, em 2015 eu tinha 20. Exato. Pois, incrível. E depois abri a padaria, quando abri a padaria eu tinha 21. Pois. Olha, nós lemos uma entrevista tua em que tu dizias que eras um artesão e não um padeiro. E o que é para ti ser este artesão? É um mestre ou uma pessoa que aprende com os mestres? Pronto, por um lado, aprender com os mestres é importante e especialmente, também como falamos na nossa primeira conversa, aprendi muito com os mestres, especialmente ao nível da moagem de farinha, porque em termos de pão de fermentação online, de pão de fermentação natural, há muitos recursos online, há muitos livros e é algo mais fácil de experimentar em casa com poucos recursos. Agora, experimentar e treinar moer cereais em mós de pedra não é assim tão fácil, é preciso um moinho com mós de pedra para já. E depois é preciso... lá está, foram essenciais esses ensinamentos por parte de pessoas com muita experiência, muitas das vezes vindo de famílias com gerações e gerações de moleiros, portanto isso foi uma experiência muito enriquecedora. E eles gostavam de partilhar esses ensinamentos contigo, não? Por seres tão novo, eles não achavam... Sim, dependendo das pessoas, havia... Como é que eles olhavam para ti? Cada pessoa era uma pessoa... Achava muito estranho, logo para começar, mas achava muito estranho e achava um bocado lunático, quase. Portanto, achavam estranho, na medida em que aquilo era uma arte quase que morta. Portanto, eles foram forçados a parar o que estavam a fazer, um bocado pela forma como as coisas foram evoluindo. Portanto, as farinhas industriais foram surgindo, mais baratas, mais consistentes, mais fáceis para os padeiros. Portanto, eles foram se extinguindo. Portanto, aparecer alguém como eu que acreditava... Muito jovem, ainda por cima. Ainda para mais muito jovem, exato, que acreditava que esse tipo de farinhas, que esse tipo de processo de produção de farinha que tinha validade nos dias de hoje, era algo que eles achavam bastante estranho. E depois a disponibilidade para ensinar dependia muito de indivíduo para indivíduo. Portanto, havia moleiros que eram mais secretistas e outros que eram mais abertos relativamente aos seus métodos e que me explicavam grande parte das coisas, mas depois também ainda havia muito essa cultura de não ensinar. Do segredo, portanto, não é? Do segredo, mas depois, ao mesmo tempo, uma parte das pessoas com quem eu aprendi já não operava comercialmente, portanto, muitas das vezes eram essas as pessoas que tinham mais abertura para ensinar. Mas pronto, relativamente ao que define um artesão, na minha opinião, ou melhor dizendo, a razão pela qual eu me defino
me definia como artesão e não tanto como padeiro, é porque acho que um artesão vai ao fundo da questão e aperfeiçoa diariamente o seu trabalho, ou seja, tem uma visão muito profunda do que define a sua arte, portanto, e diariamente vai aprendendo com o que faz e vai pensando no que é que pode fazer a seguir para melhorar a sua arte. Claro que há padeiros que têm um bocado essa filosofia também, mas a maior parte dos padeiros simplesmente executa algo que já está pré-definido por outros. Okay? Portanto, era nesse sentido que eu me definia como artesão. Definias? Já não te defines? Hoje em dia já és artesão barra empreendedor, barra gestor. Lá está, eu continuo diariamente a aperfeiçoar o que faço e continuo diariamente a aperfeiçoar as receitas, os tempos de cozedura, os tempos de fermentação, a forma de amassadura. Portanto, nesse sentido, considero-me um artesão, mas também não sou arrogante ao ponto de estar aqui a tentar criar uma definição de artesão, porque se calhar para algumas pessoas, para eu me considerar um artesão, tem que estar lá e fazer, e estar com as mãos na massa, e nesse sentido eu já não estou. Ou já estou muito menos do que qualquer tempo estive, e daí eu usar o passado de que me definia como artesão e agora às tantas já não me defino tanto porque não quero ser arrogante ao ponto de criar a minha própria definição de artesão. Não temos um dicionário também aqui à beira para ver em que é que realmente consiste, mas continua, mas independentemente da definição de artesão, o que eu posso garantir é que uma das minhas principais componentes a nível profissional continua a passar por dia após dia, aprender com o que é produzido e tentar fazer melhor no futuro. E és obsessivo ou persistente? Ou as duas? Talvez obsessivo seja uma palavra um bocadinho mais adequada para o que eu sou. Pela quantidade considerável de stress que essa busca incessante pela perfeição causa em mim. Mas lá está, é algo que eu também a nível individual, a nível pessoal, tenho tentado mudar de obsessivo para persistente. ou seja, continuar, não é, nesta busca de fazer algo cada vez melhor, portanto, não ignorar e não ser negligente ou leviano relativamente a problemas que acontecem, portanto, e procurar sempre fazer melhor, no entanto, viver bem com isso. Portanto, viver de forma saudável com isso, portanto, e daí querer ser mais persistente, menos obsessivo. E tu, na altura, lembro-me, na nossa última conversa, falaste-nos da forma como chegaste ao famoso panetone, que agora vendem na Gleba, que é delicioso. Também foi Isso foi complicado. Conta-nos lá a história do panetone. Foi complicado. O panetone é um produto muito difícil de fazer, muitíssimo difícil de fazer, com um processo de fermentação multifacetado, tem várias fases de fermentação e em todas elas algo pode acontecer de errado por um mínimo desvio em termos de processo, portanto é muito, muito sensível. Há que ser muito rigoroso, mas ao mesmo tempo flexível. Ou seja, há que ser rigoroso, mas ao mesmo tempo saber interpretar o que a massa nos está a transmitir, ou saber interpretar as diferentes fases para decidir como reagir ou como agir na fase seguinte. E depois é preciso, na minha opinião, para fazer panetone bem e depois também para inovar em termos de panetone, que também é algo que nós fazemos, porque temos a nossa própria receita exclusiva, fazemos panetones diferentes, especiais todos os meses, portanto também é preciso um conhecimento muito considerável em termos científicos sobre quais é que são as variáveis que influenciam o resultado final e, aliás, os resultados intermédios nas diferentes fases do processo. Portanto, é muito complexo, é preciso
é preciso, e depois assim, isto do panetone realmente é algo pelo qual... E tu falas de uma maneira filosófica sobre a produção do panetone, que é fascinante. Fui extremamente obsessivo porque é assim, é preciso essa visão sistemática, é preciso o rigor e é preciso a pesquisa científica. E no nosso caso, nós fizemos esse caminho nós próprios, sem ajudas. Com eu nessa altura de desespero, erro. Nessa altura de desespero até tentei chamar um mestre italiano para vir a Portugal e pagar-lhe e tudo mais para ele me ensinar, só que depois veio o Covid e não foi possível ele vir. Portanto, depois até acabei por conseguir fazer tudo, até acabei por conseguir chegar ao resultado final sozinho, mas foi mesmo muito, muito duro. E agora és tu que vais a Roma ensinar o chefe italiano. Não, o nosso panetone é melhor do que muitos panetones italianos, mas também há bom panetone em Itália, muito bom. Muito bom, sem dúvida. Isso é paixão ou romantismo? E tu falas de uma maneira tão filosófica do pão e do... Eu nunca ouvi falar de um panetone com tanta paixão e com tanta filosofia. E opção. E depois no futuro, oxalá, seja paixão e persistência. Portanto, tem sido paixão e obsessão. Portanto, no futuro, oxalá, seja a mesma paixão, acredita mais que ouvir falar de obsessão. um panetone dessa maneira é fascinante e uma lição. Sem dúvida. Foi muito, muito, muito duro. Diogo, e hoje em dia tens mais de 50 empregados, tens lojas próprias, vendes para uma série de lojas, outros fornecedores. Como é que todo esse ecossistema cresceu com o projeto da Gleba? Ora bem, inicialmente, quando eu abri a Gleba, o meu objetivo era vender exclusivamente à porta, exclusivamente na loja física, ao consumidor final. Mas, visto que, lá está, o nosso pão era e é muito gastronómico, começamos a ter muitas solicitações de restaurantes, especialmente restaurantes high-end, de alta cozinha, etc., que queriam ter o nosso pão. Por outro lado, Lisboa também tem vindo a ter um grande boom antes do Covid em termos de restauração, em termos de novos conceitos, novos restaurantes, muitos deles também internacionais, em conceitos mais internacionais, nomeadamente o brunch, que estava tanto na moda, oxalá volta a estar. O pão de fermentação natural muitas das vezes é um ingrediente indispensável como base para aquelas tostas de abacate da moda, com ovo escalfado, etc, etc. Portanto, começou a haver muitas solicitações de restaurantes, cafetarias, sítios de brunch, até hotéis, mercearias que queriam ter o nosso pão. E inicialmente a única opção que tínhamos era esses sítios iam buscar à loja e depois revendiam nos seus estabelecimentos, revendiam ou transformavam, no caso do Canal Horeca. Mas depois em 2018, ou seja, passado um ano e meio de ter aberto, decidi comprar uma carrinha e começar a fazer distribuição e começar a explorar mais esse canal, na medida em que na altura estava muito limitado à nossa loja na Rua Prior do Crato e, entretanto, já tinha arrendado no início de 2018 os armazéns onde nós temos atualmente a fábrica e nova loja, mas sabia que ia ser um processo muito demorado, portanto as obras iam ser consideráveis, ia haver licenciamentos demorados também, portanto a única forma que eu tinha naquela pequena loja em Alcântara de vender mais, ok, e de continuar a crescer e crescer também para pagar as obras intensas que ia fazer para a nova fábrica, foi crescer em termos de B2B. Então foi em agosto de 2018 que eu começamos a fazer entregas. E onde é que encontras o equilíbrio entre, em primeiro lugar, como é que te vês neste papel de empresário, que é um papel um bocadinho diferente, coloca outros desafios, e onde é que encontras o equilíbrio entre romantismo, que és uma pessoa romântica, pragmatismo e essa obsessão pela perfeição? Este equilíbrio é um bocado difícil, ou não? Sim, sem dúvida que é, e depois a partir do momento que lá está, que o pão e os panetones, etc., já não vão ser feitos especificamente por mim, esse equilíbrio, ou a dificuldade em encontrar esse equilíbrio agrava, certo? Portanto, tem vindo a ser um processo, mas que passou muito por garantir que há processos de produção claros, há receitas absolutamente específicas e discriminadas,
portanto, e à formação. Ou seja, um guião que eles podem seguir para saber a que horas é que têm que fazer o quê. Isso, no fundo, dá-te mais liberdade para tu alimentares essa tua paixão e essa Sim, tua busca. Por um lado, assegura que os produtos estão a ser produzidos ao nível de qualidade que se coaduna com o meu perfeccionismo e o meu nível de exigência. Portanto, por um lado, assegura essa parte do meu perfeccionismo. Por outro lado, assegura o bem-estar dos funcionários e uma baixa rotatividade nas equipas, que também é importante, tendo em conta que a curva de aprendizagem, no que toca a este pão altamente específico, é uma curva de aprendizagem longa e por outro lado, também permite que eu tome conta e gira um negócio que com mais de 50 funcionários, neste momento com 2 lojas, mais de 200 clientes empresariais, portanto, e que mantenha também a parte do desenvolvimento e que mantenha também a parte do aperfeiçoamento dos produtos que já temos. Boa, Portanto, boa, Diogo. Olha, e onde é que te vês daqui a 10 anos? assim, é muito complicado dizer onde é que eu me vejo daqui a 10 anos. Eu podia tirar algumas coisas para o ar e há muitas coisas que eu gostava de fazer daqui a 10 anos. Ainda tens 25 anos, lembra-te, não é? Sim, só que repare, a padaria, a Gleba, portanto, tem menos de 5 anos, tem 4 anos e qualquer coisa. A padaria abriu em dezembro de 2016, ou seja, tem 4 anos e meio, se não estou em erro, certo? Sim, tem 4 anos e meio, portanto, vai fazer 5 anos em dezembro de 2016. Ou seja, em 5 anos aconteceu tanta coisa. De coisas. Portanto, a Gleba cresceu tanto, tem tantos mais produtos diferentes. Quando eu abri a padaria, não planeava fazer panetone. Nem broas castelares. As broas castelares, por acaso, não somos nós que fazemos. É um fornecedor. Mas não considerava ter broas castelares. Portanto, ou seja, há tanta coisa que aconteceu que eu não consigo planear a 10 anos. Neste momento ando a tentar planear a 5, mas de forma mais precisa a 2. Portanto, pois, é que às tantas é futurologia, não é? Um bocado... Sim, às tantas... Lá está, porque é um negócio que claramente não está em velocidade de cruzeiro, está em grande crescimento, em crescimento exponencial. Portanto, as oportunidades, ainda para mais agora com o Covid, quem é que haveria de adivinhar que íamos ter uma pandemia que ia durar todo este tempo e que ia afetar tanto a nossa estratégia de crescimento, nomeadamente um investimento maior nas nossas lojas próprias, numa loja online que permite, de forma, sem que as pessoas tenham que se deslocar a uma loja física, permite que as pessoas recebam os nossos produtos em sua casa. Portanto, também vai ao encontro um bocado das tendências dos dias de hoje e do cenário de pandemia que temos vindo a viver. Mas pronto, esta aposta em B2C, a inovação em termos de termos um serviço online, portanto, lá está, são tudo coisas que surgem e que se têm que adaptar em função do exterior. E acho que por maior que a Gleba venha a ser, acho que o foco tem que ser sempre no exterior, certo? Às vezes as empresas, quanto maiores ficam, mais tendência têm para se voltar para o interior, para dentro. Portanto, isto é quase que geometria básica, não é? Quanto maior, por exemplo, uma esfera, quanto maior uma esfera, menor é o rácio entre a área de superfície e o volume, certo? Ou seja, o contacto com o exterior e a atenção relativamente ao exterior torna-se mais desafiante, porque as empresas ficam muito focadas no interior em si próprias. E as empresas têm que se voltar para o exterior, têm que se voltar para os clientes, para o que é que o cliente quer, para o que é que o mercado pede. E pronto, isso é muito importante e impede-me completamente de fazer previsões a 10 anos. Por enquanto, o nosso objetivo é abrir algumas, não posso especificar quantas, novas lojas, novas padarias, com o objetivo de tornar mais conveniente
às pessoas que são fãs do nosso pão comprarem o nosso pão, para que não seja tão não seja possível tipo, andar no trânsito, atravessar uma cidade inteira de uma ponta à outra para ir comprar pão à Gleba. E nós sentimos-nos tão gratos relativamente a todos os clientes que fazem isso, e temos tantos que o fazem, mas ao mesmo tempo queremos garantir que também aquelas pessoas que não vão o extra mile, que não vão tão longe para comprar um pão de que gostam, que têm a oportunidade de comprar o nosso pão. Ou seja, queremos... O nosso objetivo é que o pão da Gleba seja o novo normal, o novo pão normal. Não queremos de todo que seja um pão só para os ricos, ou só para os foodies, ou só para os chefes de cozinha. Queremos que as pessoas... Democratizar o pão. Democratizar o pão artesanal. O pão artesanal. Queremos que as pessoas se reconectem com o que é verdadeiramente pão. Pois, porque há muito aquele tabu ainda, que se fala muito do glúten e do mau pão, que faz pessimamente. Sem dúvida. Este pão da Gleba... Queremos que todas essas pessoas se reconectem com o que acreditamos que é o pão verdadeiro. Portanto, que é o pão que sempre se fez desde há 5.000 anos, desde há 6.000 anos, quando o pão fermentado começou a ser feito. Que é este o pão que se consome. E depois, na altura da Revolução Industrial, com farinhas mais industriais, com a introdução dos melhorantes, dos métodos de produção, com o objetivo exclusivo de dar origem a um produto mais barato. Portanto, perdeu-se toda essa essência, perdeu-se um alimento essencial, um alimento com características notáveis a nível nutricional, mas também ao nível de flexibilidade. O pão é um alimento que portátil, não é? Portanto, com uma capacidade de conservação excelente à temperatura ambiente. É uma forma lá está, pode ser a base de uma refeição, por exemplo, numa açorda, pode ser um complemento a uma refeição num cesto de pão, pode ser uma sandes super saudável ao almoço, pode ser um pequeno almoço rápido de manhã quando estamos com pressa. Portanto, tem uma flexibilidade de tal forma notável, não é por acaso que é um alimento que tem uma história de milhares de anos e que ainda cá está. Portanto, e o objetivo da Gleba é trazer de volta esse pão essencial, esse pão verdadeiro que esteve sempre partilha, aqui, não é? ao lado da humanidade. Sim, a questão da partilha é importante. A questão da partilha. Portanto, nós fazemos muitos... Aqueles pães grandes que são para durar e para partilhar com amigos e família, que são pães sustentáveis na medida em que não se deitam ao lixo passado um dia, Exato. Porque ficam duros como uma pedra. Portanto, é um pão realmente sustentável. Diogo, muito obrigada. Não percas a tua paixão, não percas o teu romantismo. Nós agradecemos porque levamos para a mesa essa paixão e podemos partilhar com os amigos. Eu, pelo menos, sou fã do pão da Gleba, já não prescindo dele. Portanto, muito obrigada por esta partilha. Muitos parabéns, Obrigado. De facto é. Obrigada. Este podcast é apresentado por Fidelidade Studio, um espaço disruptivo localizado na Nova School of Business and Economics. Através da gravação de vídeos e podcasts, pretende aproximar as novas gerações ao setor dos seguros e da fidelidade. Acompanha-nos no Spotify, YouTube e em fidelidadestudio.pt.